Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Estamos felizes de estar novamente reunidos. Sabemos que Deus está falando com a gente. Ontem, como você estava comentando, nós tivemos um culto muito abençoado. E a palavra que o Rafa trouxe foi uma palavra que confirmou aquilo que eu vou falar hoje. E é interessante, o Eduardo trouxe a mesma palavra, né? Parece tudo combinado, mas tem sido muito bom. E eu queria continuar estudando no livro de João e vendo alguns princípios ainda que nós estamos vendo naquele tema do encontro com o amor. Então, esta noite eu quero continuar falando. Nós temos falado primeiro que o pecador está atraído pelo amor. Ele não vai por seus próprios meios hacia Cristo. Ele é atraído por esse amor para Cristo. E agora eu quero falar da segunda parte dessa mensagem, que Jesus é a expressão máxima do amor. E eu queria que nós voltássemos a ler esse texto que o Eduardo leu esta noite, João 3,16. Tá, abra sua Bíblia aí, em João 3,16, e leia com atenção. Se você ainda não decorou esse texto, decore. Esse texto é fundamental nas nossas vidas, é um texto central do Evangelho. E isso deve ficar não só em nossa memória, mas gravado em nosso coração. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua infinita graça. Obrigado, Senhor, porque Tu entregaste Teu Filho por nós. O enviaste, Ele se tornou carne, se fez um homem igual a nós. E na cruz Ele derramou seu sangue em favor de nós. E todos os nossos pecados foram limpos por essa ação poderosa da Tua graça. Senhor, esta noite que nós possamos ser edificados pelo Teu Espírito, Senhor. Que Teu Espírito possa nos conduzir a uma meditação mais profunda daquilo que Tu queres nos ensinar ainda hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossas vidas. Que Teu Espírito Santo possa fluir com liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto que nós acabamos de ler, uma coisa que fica evidente, claramente expressada, é essa intensidade do amor de Deus, expressada em Jesus, seu Filho amado. E nesse texto nós encontramos três afirmações fundamentais, que você deve guardar. São três afirmações fundamentais que sustentam o cristianismo hoje. Está aí, sustentaram sempre, óbvio, né? Então, a primeira afirmação que nós podemos ver esta noite é que Deus é um Deus pessoal. Deus não é um ser abstrato, não é um ser que está longe, distante, alheio a nossos problemas, alheio a nossas necessidades, que não quer se contaminar, que não se quer envolver com a gente. Nosso Deus, aliás, o Deus único, porque não há outro Deus. Os deuses que há são criação de nossas mentes, ou das mentes dos homens. Não há outros deuses, só há um Deus, nosso Pai. E esse Deus é um Deus que se relaciona com as pessoas. É um Deus que tem a alegria, o prazer de se relacionar com cada um de nós. Então, Ele é um Deus pessoal. E essa situação de ser um Deus pessoal, um Deus real, ela está expressada na forma de amar que Ele tem. O que identifica, o que caracteriza a uma pessoa, não é o fato de ter apenas um corpo de ser humano. Né? Não por apenas ser um corpo de ser humano, é uma pessoa. Não, são características, amor, vontade, entendimento, fala, audição, visão, todas essas situações envolvem a característica de uma pessoa. E essas características Deus tem. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que escuta, Deus é um Deus que está vendo, Deus é um Deus que se entristece com nossas situações, Deus é um Deus que sente as nossas dores, Deus é um Deus que nos ama intensamente. Esse é nosso Deus. Então Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que tem o prazer de se relacionar. E simplesmente porque Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus amoroso, um Deus
profundamente amoroso. E o próprio João, eu coloquei aqui esse texto, o próprio João, na sua primeira carta de João, ele escreveu o seguinte, a respeito de Deus. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. Olha só isso, cara. E o seu amor enche completamente nosso coração. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama o Filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. E ele continua. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor existe. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então devemos nos amar uns aos outros. Quando estou falando que Deus é um Deus pessoal, estou falando desse relacionamento estreito que Deus deseja ter com cada um daqueles que Ele criou. Esse relacionamento profundo que Ele quer ter. E por esse desejo imenso de se relacionar com as pessoas, Ele mandou seu Filho. Por esse amor intenso que Ele tem por as pessoas, Ele enviou seu Filho ao mundo e o entregou. Uma segunda afirmação que nós podemos ver nesse texto, que fundamenta o cristianismo, é que o ser humano é o alvo de seu amor. Né? E o texto diz assim, e diz, amou o mundo, amou as pessoas, então não amou as rochas, não amou os mares, não amou as estrelas, amou as pessoas. Esse texto está falando de pessoas. Ele amou as pessoas. Por essas pessoas Ele entregou seu Filho. Ele amou as pessoas. Isso significa que Deus apenas não criou o homem. Apenas Ele não criou a sua imagem e semelhança. Mas Ele fez do homem a sua coroa. Ele fez do homem o tope de sua criação. A coisa máxima de sua expressão criativa foi o homem. E mesmo depois de o homem ter pisado na bola, mesmo depois que o homem caiu em pecado, mesmo assim, Deus manteve seu interesse e seu amor voltado intensamente para o ser humano. Porém, as nossas mentes limitadas muitas vezes não conseguem compreender essa intensidade de amor. E é por isso que há muita gente que não consegue aceitar o perdão de Deus em suas vidas. É por isso que há pessoas que não conseguem amar a Deus, porque dizem, como eu vou amar a Deus? Não é? Um Deus tão distante, tão longe, tão diferente. Como é que Deus me vai perdoar quando eu sou um cara pecador, um cara que traiu, um cara que fiz isto, fiz o outro? Será que Deus vai fazer isso? Então nossas mentes não conseguem compreender, enquanto não na revelação do Espírito Santo em nossas vidas, compreender essa intensidade do amor de Deus por nós. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas para entender quanto Ele nos ama. Quanto Ele nos ama. Há o Russell Norman Champlin, ele escreveu um texto que eu coloquei aqui para nós lermos e que expressa aquilo que estou dizendo, creio. Diz assim o Champlin: Deus nos deu o seu próprio Filho, tanto para viver entre os homens, como para assumir a natureza deles, como para ser o pioneiro no caminho, como para ser o próprio caminho para a vida eterna. Como finalmente, para ser a expiação pelo nosso pecado. Ele foi inteiramente dado na vida e na morte, e também na sua ressurreição, visando o benefício do homem. Para que foi dado? Para salvar os mares, para salvar os peixes, para salvar os cachorros. Foi para isso que Cristo veio? Não, gente.
Deus amou o homem. Deus entregou seu Filho por você e por mim, por os humanos, por as pessoas. Ele veio para isso. Ele veio para resgatar sua criação. Ele veio para trazer a sua criação novamente a um relacionamento estreito, um relacionamento profundo. É preciso que nós compreendamos isso. É preciso que nós entendamos que você está aqui, e eu estou aqui, e nós estamos aqui, porque nós fomos alvos, fomos objetivo de seu amor. De um amor imenso, de um amor profundo, de um amor que não tem interesse algum, a não ser salvar-nos da condenação e fazer com que nós nos relacionemos plenamente com Cristo. É apenas isso. Terceira afirmação que nesse texto nós encontramos é a seguinte. Continuamos lendo o texto e diz assim: Deus enviou seu Filho para salvar da morte e nos dar vida eterna. E o texto diz assim: para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Certo? Temos que entender que o propósito de Deus nunca foi e nunca será exterminar a raça humana. Nunca foi. Nunca foi o desejo de Deus acabar com as pessoas, como uma forma de puni-los por seu pecado ou por o pecado. Nunca foi. Ou de puni-los por nosso pecado. Mas, pelo contrário, o propósito de Deus sempre foi constituir uma família de muitos filhos que glorifiquem seu nome. Que se assemelhem a Jesus, não é? Nós não cantamos aqui, queremos ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Sempre foi. E assim restaurar aquele relacionamento que um dia foi quebrado pela desobediência de Adão e Eva no Éden. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, 29 e para frente. E outros textos no Novo Testamento nós encontramos essas verdades fundamentando tudo aquilo que nós estamos dizendo nesta noite. E aqui o texto diz aquilo que nós acabamos de ler. Isto é uma prova contundente de que Deus é amoroso e faz tudo para trazer ao ser humano de volta para seu convívio, para seu relacionamento. Ele faz de tudo para que você e eu estemos sempre juntos. Ele está fazendo de tudo para que aqueles que ainda estão longe dele voltem para ter um relacionamento estreito com Deus e sejam transformados pela sua graça. Dentro desta afirmação que nós lemos aqui, dentro dessa afirmação, desse texto, nós encontramos duas verdades poderosas, que esta noite nós precisamos guardá-las também. Primeira verdade, é que diz que ele veio para quê? Volto só para ler o texto. Diz assim: para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Então, a primeira verdade, para não morrer, precisamos crer. Se nós não acreditamos no Filho de Deus, vamos morrer. Mas se nós lemos a Bíblia, nós entendemos uma coisa. Efésios capítulo 2, verso 1, Romanos 3, 23 ao 26, diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, não é verdade? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Já nascemos distanciados, separados da glória de Deus. Estamos expulsos de sua presença de Deus. Estamos longe de sua glória. Certo? Mas de que morte Jesus está falando então, se nós já estamos mortos? De que morte Jesus está falando? É interessante ver esse texto quando você lê, para que todo aquele que não quer não morra. Pô, peraí, nós estamos mortos. Como assim vamos morrer de novo? Mas ele está falando de uma coisa bem profunda aqui, irmão. Ele está falando de uma segunda morte. Aquela primeira morte, essa separação, nós já nascemos mortos, nós escolhemos nascer mortos. Nós já nascemos mortos. Não é? Por causa do pecado. Nós nascemos mortos. Diz que nós fomos gerados em pecado. Estamos mortos. Mortos em nossos pecados e delitos. Até nós nos encontramos com Cristo, estamos em essa condição. Mas Jesus está falando aqui de uma segunda morte. E olha o que este texto do Jonathan Edwards disse assim. Deixa eu colocar aqui.
Jonathan Edwards escreveu o seguinte a respeito deste texto. Diz assim: todo esforço e artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livrarão do mesmo, nem por um momento, pois continuarão a rejeitar a Cristo e, portanto, permanecem ímpios. Quase todos os homens naturais que ouvem falar do inferno alimentam a ilusão de que vão escapar dele. Jonathan Edwards. Então, há uma coisa interessante. Há algo que vai acontecer após nossa morte física. Ou nós vamos a partir com Cristo, ou nós vamos a partir para a condenação eterna. E é disso que Jesus está falando aqui. É disso que Jesus está falando. Ele diz que todo aquele que nele crê não morra. Agora, olha só o que o próprio João escreve neste texto. Apocalipse, capítulo 20, verso 6, logo verso 14 e verso 15. Diz assim: felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas na primeira ressurreição. Qual é essa primeira ressurreição, gente? Qual é a primeira ressurreição? É óbvio que é um momento que nós nos encontramos com Cristo. Nós estamos mortos em delitos e pecados. O que acontece quando nós nos encontramos em Cristo? Nós somos ressuscitados espiritualmente. Recebemos uma nova vida. Certo? E ele continua. Pois a segunda morte, olha só o que diz. Pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, verso 14 agora. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E esse lago de fogo, essa segunda morte, certo? Quem não tinha seu nome escrito no livro da vida, foi julgado no lago de fogo. Que coisa mais tremenda. Jesus não veio apenas para tirar-nos daquele pecado. Ele veio nos livrar daquela condenação eterna a qual nós estamos destinados. Gente, muitas vezes nós nem valorizamos, nem entendemos claramente isso. E de fato, muitas vezes é complicado entender. Nossas mentes são limitadas. Mas Deus, em seu amor, através de seu Espírito, traz revelações a nossos corações. Quando nós nos deparamos com a palavra, nós encontramos estas verdades, que são verdades fundamentais para nossas vidas. São fundamentais para nossas vidas. Nós podemos então chegar na conclusão de que não há forma, não há maneira, não há caminho que nos possa levar ou que possa fazer com que nós evitemos ir para a condenação eterna se não for Cristo. Deus em seu amor, Ele providenciou esse caminho. Deus em seu amor providenciou essa ponte através da qual você e eu vamos ser livres dessa condenação. Livres dessa condenação. Quando nós nos encontramos com o amor, quando nós entendemos que Cristo é a expressão maior de amor, e nós deixamos que Ele governe nossas vidas, e nós nos rendemos a Ele, Ele então não apenas governa nossas vidas, Ele então não apenas vem a fazer parte de nossas vidas, Ele vem para nos dar vida eterna, e nos livrar da condenação a qual todo ser humano estava destinado em Cristo. E é isso que Deus fez conosco. Não é? Segunda verdade aqui, irmãos. Vamos avançar rápido para não demorar muito aqui. Segunda verdade que nesse texto nós encontramos. Mas tenham vida eterna. A eternidade é a bênção de Deus para nós. Mas tenham vida eterna. A vida eterna não se refere apenas a tempo e espaço. Mas sobretudo, gente, vida eterna não é aquela expectativa de eternidade, que eu vou viver legal, não vou fazer mais nada, e vou ficar morgando, e sei lá, o que vou ficar fazendo, não é? Não é isso, não é isso apenas. É a qualidade de vida divina que você recebe quando se encontra com Cristo, para você e eu fazermos diferença neste mundo. Para nós fazermos diferença na vida daqueles que não creem. Para nós fazermos diferença no campo político, no campo social, no campo estudantil, em qualquer âmbito em qual nós estemos inseridos. Essa presença divina é a que nos impulsiona a fazer coisas diferentes.
ela vem para vivificar nossas vidas, ela vem para trazer ferramentas que vão nos capacitar e vão nos levar a poder transmitir com eficácia o Evangelho para as pessoas que não conhecem. Isso é o que a vida de Deus faz em nossas vidas. Não é apenas, Jesus não veio apenas para nos salvar dessa condenação. Sim, óbvio. Ele veio, está claro o texto. Ele diz que veio para que nós não morramos, mas tenhamos vida eterna. Mas essa vida eterna tem um objetivo. Se essa vida eterna não é transmitida, se essa vida eterna não é expressada, se essa vida eterna não é levada para fora, ela é mentirosa. Simplesmente assim. Ela é mentirosa. Charles Spurgeon disse que se um cristão não é missionário, é um falso cristão. Se um cristão não é missionário, não comunica o Evangelho. Eu não estou dizendo de missionário ir para a África, irmão. Não estou falando disso. Estou falando de comunicar o Evangelho para seu vizinho, para seu irmão, para sua mãe, para seu pai, para seu filho. De comunicar, de ser um instrumento de Deus, para que os outros ouçam. Se você não é um instrumento de Deus, se você não faz isso, olha, é bom você vigiar, analisar, se colocar diante de Deus e revisar seu posicionamento. Charles Spurgeon disse uma coisa bem séria. Diz que se um cristão não é missionário, é um falso cristão. Então, gente, assim, a vida de Deus, a vida que Deus nos tem dado, Ele nos tem dado com esse propósito. Ele amou tanto o mundo que Ele não quer que o mundo se perca. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo. E Ele enviou seu Filho, agora enviou sua igreja. É você e eu que temos a obrigação de fazer, de transmitir isso para as outras gerações, para aqueles que não conhecem. Somos nós que temos que fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos ressuscitados em nosso espírito, nossas almas vão sendo transformadas, vão sendo trabalhadas, e nossas atitudes e nossos corpos também. Porém, nós sabemos que daqui 10, 15, 20 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, um dia, nós morreremos. E nossos corpos se degradarão e virarão pó. Porém, nosso espírito e nossa alma irão para Cristo. Estaremos na presença de Deus. Mas, há uma coisa maravilhosa aqui. Mas chegará um dia em que nossos corpos também sejam transformados. Nosso espírito é transformado quando nós nos encontramos com Cristo. Nossa alma é transformada na medida que caminhamos. E nosso corpo um dia será transformado em um corpo glorificado. Olha só o que diz Paulo no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará nosso corpo fraco e mortal e fará com que ele fique igual a seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança, gente. Nossos corpos um dia serão transformados em corpos gloriosos. Aquilo que hoje nos incomoda, aquilo que hoje nos perturba, nunca mais nos perturbará. Nunca mais. Então, gente, em essas 3 afirmações, nós entendemos que Deus é um Deus pessoal, que o objetivo de seu amor somos você e eu e todos os seres humanos, não é? E que Deus veio ou enviou seu Filho para Ele nos salvar, para que Ele não permita que nós vayamos para a condenação eterna. Uma última coisa, irmãos, que eu quero falar com vocês, um terceiro assunto dentro desse assunto do amor, do encontro com o amor, é que a missão de Deus foi uma missão de amor, não é? E eu quero ler com vocês alguns textos aqui para concluir esta noite.
dando sequência ao texto que nós limos, João 3, verso 17 ao 21, tá? Diz assim: pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou à luz o mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que as pessoas, de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. O amor de Deus, ele é tremendamente maravilhoso, a meu modo de ver. Ele é poderoso. E ele nos conduz sempre a louvá-lo e adorá-lo. O amor de Deus é poderoso, pois ele pode criar vida onde não há nada. Não é? Ele é tão ativo que deixou sua própria glória, seu próprio poder, seu próprio local de habitação, para se tornar um ser humano igual a mim e a você, para assim cumprir uma missão de salvação. Gente, às vezes nós fazemos alguns paralelos assim, mas com coisas assim que parecem totalmente irreais, mas às vezes nos ajudam a entender um pouco. Mas você já se imaginou um cachorro querendo salvar um grupo de cachorros? Ou uma pessoa querendo salvar um grupo de cachorros? Certamente a pessoa que vai salvar um grupo de cachorros vai ser, de repente, está mordido. Mas se seria um cachorro, tomando a liderança dos cachorros, de repente ele consegue salvar alguns cachorros. Mas alguns revoltados, do outro lado, brigariam com esses cachorros e matariam de repente, ou feririam. Não seguiriam. Agora imagina, para você vendo assim esse grupo de cachorros passando por uma situação complicada e você tentá-los salvar, você virar um cachorro para tomar a direção e salvá-los, e apanhar os cachorros ainda, e alguns te seguirem, e outros te morderem e te levarem à morte. Parece que Deus fez isso com a gente. Deus é um Deus que não precisava entrar em um mundo corrompido, ele se abaixou, ele se humilhou, ele se tornou um ser humano igual a mim e a você. Ele passou fome, passou necessidade, não é? Não disse isso? Ele não teve nem cama para dormir, o travesseiro na pedra. Ele viveu das ofertas do pessoal que dava para ele. Um Deus que era Deus, que criou tudo e entregou sua vida por mim e por você. Então esse Deus que deixou sua glória e sua majestade veio para nos salvar. Essa é a missão de amor. Essa é a missão que não tem comparação. Nós tentamos imitá-lo em nossas ações missionárias. Não é? Deixamos nossos lares para ir a dar uma comida lá nas crianças, não sei o quê. Deixamos de fazer alguma atividade nossa. E muitas vezes até com desagrado, mas vamos. Tá? Porque é algo que nos impulsiona a fazer. Deus, quando enviou seu Filho, não fez com esse desagrado. Ele fez com o maior amor, com a maior pressa. No tempo certo veio Jesus. No tempo certo, no momento histórico, que marcou a história da humanidade, Jesus veio para nos salvar. E nós compreendemos algumas coisas nesse sentido. Aqui, em esse texto, nós podemos ver alguns aspectos que estão presentes nele. Olha só aqui, vou colocar rapidamente só para mencionar alguns aspectos presentes nesse texto. Jesus veio para que tenhamos vida eterna, João 3,16. Jesus veio para salvar a humanidade, João 3,17. Jesus veio para que o crente, o cristão, não fosse julgado. Jesus veio para trazer luz aos homens. E Jesus veio para que as boas obras de Deus, feitas pelos cristãos ou pelos crentes, sejam vistas claramente. Não é? Diante dessa missão amorosa de Jesus, você e eu precisamos avaliar nossas vidas e pedir para que o Espírito Santo sonde nossos corações e assim possamos dar uma resposta clara a uma pergunta que sempre está rondando nossos ouvidos. Sou salvo? Sou salvo? Realmente sou salvo? Aprofundando-nos neste texto,
que vimos agora, vemos que além da missão amorosa de Jesus, há promessas poderosas que são reveladas para os que creem, mas também há julgamentos inevitáveis para os incrédulos. E olha só aqui, eu vou passar rapidamente para não demorar mais aqui. Vou colocar as três coisas aqui. Tá. Então, para os incrédulos, quem são eles? São os que não creem, obviamente, são os que não acreditam, não é? Em Jesus Cristo como Filho de Deus. Rejeitam a luz de Cristo. Qual é a recompensa desse incrédulo? Esses incrédulos vão ser julgados, certamente, não tem dúvida disso. Qual é a razão desse julgamento? Porque eles que dizem, versículo 19, porque eles amaram mais as trevas, versículo 20, porque os que fazem o mal odeiam a luz. Qual é a recompensa ou as bênçãos para os cristãos ou para os crentes? Deixa eu colocar tudo para nós lermos. Quem são eles? Obviamente os que creem. Não é? Versículo 18. Qual é a recompensa? Não seremos julgados. Qual é a razão da salvação? É que aqueles que são atraídos pelo amor, eles amam mais a luz que as trevas. E vivem de acordo com a verdade de Deus. Gente, só fechando aqui. Todo ser humano precisa ter um encontro com Jesus. E o texto nos mostra isso. Que Ele veio para todos. E todos deveriam ter o desejo de se encontrar com Cristo. Mas não todos se encontram. E nossa missão é, se nós já nos encontramos com Ele, é levar a que outros tenham esse encontro. Que o Espírito Santo possa nos usar para que outras pessoas possam se encontrar. E se você ainda não se encontrou, se você ainda não tem certeza dessa salvação em sua vida, este é o momento. Este é o momento de você buscar a Deus. De você entregar sua vida a Deus, de você se render diante de Deus. Quando você abre esta palavra, você está diante do próprio Deus, gente. Estamos diante do próprio Deus. Deus está aqui. Jesus Cristo está aqui. O Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Então, quem crê em Jesus Cristo vai ter salvação, vai ter vida, não vai morrer. Não é? E como consequência dessa fé que é gerada em sua vida, ele vai ganhar uma nova vida, a qual vai levar a fazer diferença, vai fazer com que nós nos tornemos agentes de transformação em meio onde nós vivemos. Essa é a chave. Deus quer fazer de você e de mim agentes que transformem as realidades. Agentes que transformem o meio, sua casa, sua escola, seu trabalho. Que a partir de você e de mim e da igreja, a sociedade, a cidade possa ser transformada. Se cada um de nós fizermos nossa parte, com certeza as coisas andariam um pouco mais rápidas, talvez. Óbvio, não depende de nós, mas nós temos que nos disponibilizar para que isso aconteça. É o Espírito Santo que conduz as coisas, mas nós devemos buscar isso. Nós devemos procurar com mais intensidade. Será que você tem crido plenamente em Jesus Cristo? Será que crê plenamente que Jesus Cristo é Filho de Deus mesmo? Você ainda acredita que Jesus Cristo é o Messias? Sim, tal, beleza. Bom camarada, legal. Pô, sacrificial, fez um bom sacrifício. Pô, ama a gente, beleza, eu também gosto dele. Mas não é só isso. Ele é Deus. E se você não crê nisso, se você não crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, você tem dificuldades. Você está em problemas. Você já tem recebido vida eterna, tem certeza de que o teu próximo endereço vai ser a presença de Cristo mesmo? Você tem conseguido fazer diferença em seu meio, em sua casa, em sua família, em seu trabalho? Lembre-se, meu irmão, que Jesus não veio para condená-lo. Não veio para isso. Jesus veio para salvar. Não veio para condená-lo. Ele veio para salvar. E esta noite, oro para que a salvação de Cristo possa estar sobre nossas vidas. E que cada um de nós possamos estar empenhados em fazer as boas obras para as quais Ele nos tem separado. Amém? Amém, querido?